Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro, semifinalista da Libertadores, vence o Fluminense por 2-0. A atuação era para mais gols, né? Porque o que o Atlético perdeu de gol hoje é um negócio assustador, né? Pênalti perdido pelo Hulk. O Paulinho perdeu uns 3 gols, né? Um negócio assim, no mínimo, né? E a gente vendo uma situação dramática, né? O Atlético precisava marcar um gol para empatar no agregado e assim, o segundo gol obviamente dava a classificação sem precisar dos pênaltis. Do outro lado, um goleiro que é ótimo pegando pênaltis, que é o caso do Fábio. Então assim, para os pênaltis não dava para garantir que era um bom negócio, né? Mas fato é que o Atlético Mineiro, com o brilho de Gustavo Scarpa e de Daverson, que cresce em noites de Libertadores, né? Realmente é aquele momento assim que o Daverson, por exemplo, né? Tipo, antes do jogo contra o Bragantino, eram mais de 10 jogos, ele não tinha marcado gol, não tinha dado assistência, já estava sendo bastante criticado. E agora, assim, ele vem em 2 jogos, 3 gols e uma assistência, ou seja, participação direta para 4 gols nos últimos 2 jogos. Importante, e entrou meio que assim para substituir o Bernat, que se machucou no primeiro tempo, e melhorou muito a dinâmica do time. Porque assim, não é só que ele marcou os 2 gols, ele deu uma bola pro Paulinho, né, que incrivelmente perdeu aquele gol, né? Assim, criou a oportunidade, ele mudou a história da partida, foi impressionante. E o Atlético Mineiro hoje teve uma atuação que, assim, taticamente foi muito boa, né? Quase não sofreu pressão do Fluminense. Óbvio que isso aí também tem dedo dele, Mano Menezes, né? Ele foi com a estratégia do busão, né? Eu acho assim, os jogadores do Fluminense não saíram do ônibus, estacionaram na frente do gol, mas deixaram as janelas abertas, né? Porque no final das contas o Atlético pressionava e criava chances com perigo, né? E aí que eu falo muitas vezes, né? Tipo assim, um time não pode ser 100% defensivo, ao mesmo tempo que ele não pode ser 100% ofensivo. Equilíbrio é tudo. Se o seu elenco permite que você seja muito mais agressivo, aí você pode fazer um equilíbrio de 80-20 para ataque e defesa, entende? Igual o Manchester City faz. O City não é 100% ofensivo, tem jogos que eles vão acabar abdicando um pouquinho, dependendo do adversário que eu enfrentar, porque assim, tem um momento que deixa de ser corajoso e passa a ser irresponsável. Mas quando um time é 100% defensivo, como o Fluminense foi hoje, o Fluminense teve 4 finalizações no jogo todo, nenhuma que foi para a defesa do Everson. Olha, quando você tá nessa postura de só se defender, aí você permite que o adversário seja 100% ofensivo, sem precisar se preocupar tanto com os contra-ataques. Não houve válvula de escape. Se fosse uma estratégia de se defender e sair em velocidade, aí seria melhor. Ok que o Fluminense não é um time que as peças mais velozes, né? Tipo, vou fazer um contra-ataque, o Ganso vai puxar ele. Fica difícil, né? Mas a questão é, o Fluminense tinha que ter tido uma estratégia também para atacar. Só teve um momento ali no primeiro tempo que eles foram um pouco mais para ataque, mas foi pouco, entende? Não tirou o Atlético de uma situação confortável. O Atlético atacou com muito conforto porque o Fluminense não fazia nada. Ele estava se contentando em sustentar a vantagem. E depois que sai 1-0, o que o Fluminense faz? Se contenta em levar para os pênaltis. Ele deixa o Atlético Mineiro atacar e não sai para o jogo. E aí fica assim, você tá literalmente apostando que seu time vai aguentar, sendo que do outro lado há jogadores muito habilidosos. E assim, estrategicamente acho que o Mano Menezes foi mal e defensivamente o time não conseguiu aguentar a pressão. O Atlético criou boas chances e, a meu ver, esse jogo só não foi um placar pior porque o Paulinho estava com o pé torto e o Hulk perdeu um pênalti, porque era placar de 4-5-0 se tivesse aproveitado todas as oportunidades. Destaque, a meu ver, para o Atlético Mineiro nas atuações, 3 atuações em específico. Na defesa, o Lianco foi talvez o grande destaque, uma atuação fantástica, recebeu acho que a titularidade também pensando na lesão do Saravia, né? O Saravia não pôde jogar e mostrou que pode exercer bem essa função, o que até é um alento, porque assim, ficar dependendo do Mariano é problemático, porque fisicamente já não está mais aquelas grandes coisas, né? A outra atuação que recebe muito destaque, né, é a do Daverson, porque ele marca os 2 gols da classificação, muito bem na jogada aérea no primeiro gol, com a assistência do Scarpa, e depois um posicionamento perfeito no cruzamento do Hulk para escorar para o gol. Atuou como um centroavante, que a meu ver, o Atlético não tem tanto na figura do Hulk e do Paulinho. Eles não são centroavantes de ofício, eles jogam em outras funções, eles gostam de jogar até mais de segundo atacante, mas é aquele negócio, a necessidade do Atlético é um jogador mais referência, e eles cumprem essa função, e pelo talento que têm, conseguem ser produtivos, em alguns momentos. É claro, não foi tanto nesse jogo, o Hulk ainda dá
para passar um paninho que a assistência ele deu, né? Porque assim, perdeu o pênalti. Há de se dizer que o Hulk ele tem que parar de bater tanta bola parada. Eu acho que há outras alternativas no Atlético. Não é como se o Hulk tivesse um time que ninguém sabe bater pênalti. Eu acho que ele já perdeu 4 dos últimos 6 pênaltis que o Atlético que ele teve na Libertadores pelo Atlético. Com esse aproveitamento, 33% em 6 cobranças, já estava na hora de deixar pelo menos o Scarpa bater. Eu já tô de saco cheio de ver falta e o Hulk batendo todas. Eu não me lembro da última vez que o Hulk bateu, marcou um gol de falta. Acho que o Scarpa pelo menos tem 1 ou 2 gols de falta nesse Brasileirão. Então, assim, pra mim, assim, o melhor finalizador, assim, batedor de falta, principalmente de perto, é o Scarpa. Eu acho que o Scarpa devia estar liderando as bolas paradas. Eu sei que o Hulk quer puxar a responsabilidade, assumir a liderança, mas o líder também tem que saber no que é bom e no que não é. Eu acho que nesse caso, né, eu acho que o Scarpa já devia estar tendo um pouco mais de protagonismo, e até porque, pra mim, ele é um dos destaques desse jogo, partidaça dele, ele teve um volume de jogo fantástico hoje, jogou pelos dois lados muito bem, né, tipo, depois que o Bernard machucou ele tem que ir pro lado esquerdo, mas assim, cruzamentos muito precisos, ele teve ótimas jogadas ofensivas, gerando muito volume de jogo, fez bons dribles também pelo lado dele, foi um perigo constante ali para a defesa do Fluminense e obviamente criando muito volume de jogo, né? O Scarpa cria muitas chances e é isso que o Atlético precisava e não teve na temporada passada, essa válvula criativa, né? Tipo, que eles não tinham. Era muito dependente do que os centroavantes fariam, faltava muita criatividade dentro do meio-campo do Atlético, pelos lados, e acho que ele traz isso muito bem. E a meu ver, né, tipo, ele é o protagonista do Atlético nessa temporada. Não tem como ser o Hulk, não tem como ser o Paulinho. Quando o Scarpa é o cara que dá assistência para o Atlético classificar nas oitavas de final, é o cara que dá assistência para o gol de empate no agregado agora, é o cara que também dá assistência na Copa do Brasil para o Atlético conseguir a vaga contra o São Paulo, ele também marcou gol de empate contra lá, acho que o CRB. Então assim, ele é o cara que tá fazendo a diferença. O Gustavo Scarpa, ele tem sido para mim o nome do Atlético na temporada, mesmo que os números não sejam lá a patamar que ele tava lá no Palmeiras, acho até porque o contexto lá tava mais organizado. O Atlético hoje fez uma baita partida, méritos a Milito. Critico ele pra caramba aqui, não acho que o trabalho dele tem sido bem feito, mas hoje, para mim, foi a melhor atuação do Atlético, talvez desde o 3-0 contra o Cruzeiro, né? Foi maravilhosa a atuação do Atlético hoje. Mas a questão é, o Scarpa pode não estar nem sempre com os números, mas ele chama a responsabilidade, ele tem crescido nos momentos mais difíceis e ele tem feito as mágicas dele para ajudar o Atlético a ir mais longe. Então, assim, semifinal de Copa do Brasil e Libertadores, o maior, assim, motivo para o Atlético ter chegado tão longe nessas competições tem nome e sobrenome, é Gustavo Scarpa. Uma contratação que eu falei desde o início do ano que era a melhor que o Atlético poderia fazer, porque ele traz isso, né? O perigo do jogo aéreo, passes muito precisos, ótima visão de jogo, ótima antecipação, um jogador que também finaliza muito bem, tem ótimo chute de fora da área, ótima também cobranças de falta. Então, assim, o cara é um pacote bem completo e que ajuda muito no nível do Brasileirão. Para mim, um jogador muito, mas muito bom, e o Atlético, ao meu ver, foi muito bem em contratá-lo, era uma necessidade nítida no elenco e ele tem feito um impacto. Pode não ser uma temporada, assim, que esbanje bom futebol o Atlético Mineiro, mas ao meu ver, assim, tem feito o que faz, né, no mata-mata, porque tem algo que na temporada passada não tinha, que era o Gustavo Scarpa. Ele faz muita diferença. Então, é o Atlético Mineiro avançando, Fluminense agora luta contra o rebaixamento, né, tipo, é dureza, né, tipo, tá vislumbrando uma semifinal de Libertadores, eliminado, e agora a luta é para não cair para a segunda divisão. E tá na zona, né? Então, assim, Mano Menezes pressionadíssimo, porque ele é responsável pela essa eliminação, ele retrancou demais e pagou o pato, e agora vai ter que tirar o time da zona de rebaixamento. Não falta elenco, mas técnico é uma situação complicada, até porque assim, quando você tá lá atrás e é obrigado a ganhar, você tem que sair pro jogo. Isso é uma coisa que nenhum time quer com o Mano Menezes no comando, é tentar ditar o ritmo do jogo e ser ofensivo, porque esse é o lado do jogo que o Mano Menezes obviamente domina menos. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.